Olá! Passando por aqui para te fazer uma pergunta talvez um pouco provocativa. Você já parou para se perguntar de onde vêm especificamente as lesões de ombro? De onde vem, por exemplo, a tendinite do seu paciente? De onde vem a bursite de ombro, a limitação de movimento que esse paciente pode ter? Eu trouxe aqui um exemplo de uma imagem para vocês, para ampliar um pouco mais a nossa visão, para que a gente comece a deixar de olhar para o nosso paciente somente para a lesão dele e sim entender que aquela lesão faz parte de todo um contexto, faz parte de toda uma estrutura que provavelmente precisa ser trabalhada também. Nesse exemplo da imagem aqui que eu trago para vocês, a gente tem uma linha azul aqui. E o que se espera de uma postura bem centrada, bem equilibrada, é que esse paciente, né, esteja mais dentro dessa linha azul. Que o ombro, que a cabeça, que a orelha estejam passando por esse traçado. E o que a gente vê aqui é um pouco diferente. A gente vê que todo o corpo desse paciente está um pouco mais projetado para frente. Isso nos sinaliza que possivelmente, então, eu tenho um cabo miofacial que está preso curto, puxando esse paciente para frente, principalmente aqui entre o pé e a pelve, né? Quando eu vejo que a minha pelve, ela está deslocada anteriormente com relação aos pés, e na linguagem dos trilhos anatômicos a gente chama isso de um shift anterior da pelve com relação aos pés. E nessa linguagem dos trilhos anatômicos eu falo sempre da relação de uma estrutura com a outra, não de uma estrutura do corpo com relação ao fio de prumo, por exemplo, ou ao posturógrafo, porque onde eu vou efetivamente trabalhar vai ser essas relações entre uma parte e outra. Então, quando eu vejo esse tipo de postura já de um paciente projetado à frente, isso já me sinaliza de que eu tenho um cabo, né, um elástico puxando esse paciente para frente, que eu preciso dar uma atenção, né, em termos de liberação miofacial na linha superficial anterior do meu paciente, entre a pelve e o pé. Então eu já sei, né, que eu preciso soltar esse tecido para poder levar essa pelve para uma posição mais centralizada. E quando o corpo se projeta para frente, o meu pé aqui acaba ficando em dorse. Procurem fazer essa postura e experimentar o que acontece com o corpo de vocês. Automaticamente, quando o corpo se projeta à frente nos membros inferiores, né, quando eu tenho essa projeção da pelve anterior em relação ao pé, o que acontece com a minha lombar, com a minha coluna? Em algum nível, né, eu preciso compensar isso indo para trás, porque senão o paciente tombaria com o seu corpo para frente. Então, é o que acontece a nível de lombar, e aí já vem algumas explicações do porquê, né, das dores lombares e muitas vezes tratando só no local da lesão também não é suficiente. Então eu tenho um corpo que se projeta para trás como um mecanismo compensatório essa projeção anterior da pelve, e o corpo vai para trás e em algum outro nível da coluna precisa haver uma compensação, e isso pode acontecer a nível dos ombros e da cabeça. Então os ombros vêm à frente, se projetam para frente e arrastam a cabeça junto, que é o que a gente vê nessa postura. Então, eu tratar segmentarmente apenas olhando para o ombro que dói nesse meu paciente, nesse caso ele tem uma tenossinovite de ombro esquerdo, limita muito o meu tratamento, limita muito as minhas estratégias quando eu efetivamente quero ajudar o meu paciente a resolver um problema. Claro que eu tratando de uma forma localizada, eu posso até conseguir reverter essa dor nesse momento, mas eu não estou tirando o mecanismo causal, eu não estou ajudando a resolver a causa dessa disfunção, e no futuro ele pode voltar a doer, ou pode voltar com algum outro tipo de problema ou alimentação. Então, a chamada aqui,
né? Olha além daquele diagnóstico que você recebe ali, olha além do diagnóstico que o médico manda, ou que a gente vê no laudo dos exames, né? Tenossinovite do ombro esquerdo, tendinite do supra, bursite, né? A pergunta é sempre o que nessa estrutura está fragilizando esse tecido. Ah, mas meu paciente trabalha no computador o dia todo, fica muito tempo no celular. Ok, por que tem outras pessoas, então, que fazem a mesma coisa e que não tem esse tipo de disfunção? Então, a pergunta e o olhar é sempre para o que mais existe além, né, do ombro nessa estrutura que está gerando esse mecanismo compensatório, que está gerando essa disfunção. Então, o trabalho, eu posso com certeza mexer no ombro, trabalhar com os recursos que eu tenho para aliviar a dor desse paciente, mas eu quero efetivamente resolver e atuar de uma forma integral, eu preciso trabalhar nesse paciente entre o pé e a pelve, por exemplo, né, soltando a linha superficial anterior entre a pelve e o pé, depois soltando, né, entre a pelve e essa coluna lombar, abrindo esse tecido, e depois abrindo aqui a minha linha superficial anterior novamente nessa região do peito, na região de esternocleidomastoideu, né, que certamente está contribuindo para essa impressão que a gente tem desse peito do paciente está sendo puxado para frente. Aí a gente já sabe que a maioria das disfunções do complexo do ombro, elas ocorrem em razão de disfunções na caixa torácica. Se a minha cintura escapular não encontra um bom lugar para ela sentar literalmente sobre a caixa torácica, vai acontecer algum tipo de disfunção, porque não vou ter um local onde, né, me apoiar para poder funcionar com a minha biomecânica adequadamente. E é isso que acontece. Então, sempre olhem, no mínimo, para a caixa torácica do paciente de vocês e vejam onde ela está posicionada na estrutura. Porque ela pode estar projetada, inclinada para trás, ela pode estar deslocada para trás, ela pode estar também deslocada para frente ou inclinada para frente. E a forma como o ombro vai conseguir se movimentar aí vai ser diferente, não vai ser adequada. E no futuro esse paciente, com certeza, se não tem ainda, terá lesões ali no complexo do ombro. Então, ampliem o olhar de vocês. Queiram mais do que serem tratadores de sintomas, serem investigadores de causas tratadores, digamos assim, de causas de sintomas. É um convite que eu faço para vocês, né, para desenvolver esse novo olhar diante desses novos conhecimentos que a gente tem sobre o universo miofacial, e o fato de ser um tecido que conecta todas as partes do corpo já nos diz muito sobre como também tratar esse tecido. Então, se você se interessou, se você quiser saber mais sobre isso, fica ligado na nossa agenda lá no @Instituto ActUni, que nós teremos agora em setembro e outubro a terceira edição do curso de avaliação postural nos trilhos anatômicos.